Bora lá, pessoal. Equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. Como é lidar com essas emoções, né, num ambiente onde aparentemente nós temos adultos, né, que são responsáveis, com razão, com maturidade, mas que também têm entregas a fazer, né, têm as suas responsabilidades com a equipe, com os seus colegas de trabalho, mas que lá no fundo todo ser humano adulto, racional, responsável também e às vezes com uma grande liderança. Existe uma criança com emoções, né? E existem histórias também. Lembra quando eu falei sobre as nossas crenças lá no vídeo de inteligência emocional? E como a nossa infância influencia as nossas vidas? E sempre quando esse adulto ele sofre um gatilho ou ele começa a ter prazos de entrega, ele começa a ter aqueles prazos mais curtos, né, o para ontem, ou começa a ser cobrado sobre algumas demandas, né, no caso do nosso caso, né, operacional, o promotor começa a ser cobrado sobre as demandas, aqui o pessoal interno também começa a ser cobrado sobre as demandas e sobre as entregas, e às vezes você precisa se expor por uma situação que aconteceu, algum problema, ou até mesmo quando você vai se relacionar com as pessoas. Você sofre esse gatilho, né? Que às vezes você tem um bloqueio e aí você sofre esse gatilho. Ou também quando você vai liderar. O equilíbrio emocional no trabalho, depois desses exemplos, você vê que faz todo sentido. O quão importante é aplicar o equilíbrio emocional na sua vida e quando você chega no trabalho, você consegue lidar com essas situações e também com as emoções no dia a dia. Porque no profissional sempre tem, todos os dias tem, a gente lidar com muitas pessoas, né? A gente lidar com o cliente, os promotores lidam com encarregados, o administrativo lidar com também colaboradores, gestores. Então, automaticamente a gente sempre está ali saindo do nosso conforto, que é ficar calminho, né? A gente ter o nosso emocional tranquilo. E todos os dias a gente se depara com algum momento em que não tá tudo bem, né? Sempre tem algum problema. Então, é muito importante que o equilíbrio emocional esteja presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E como lidar com esse equilíbrio emocional no dia a dia, no nosso profissional? Quando é que um promotor precisa ter o equilíbrio emocional? Né? Às vezes com o encarregado que não está no seu dia bom, que vai, descarrega, fala alguma coisa para você que você não fica confortável. E como que você lidar com essa situação? Você é grosseiro, você responde de uma forma que não é legal, até porque a gente está ali para influenciar também o trabalho da nossa marca, né? O seu trabalho, o seu profissional. E como é que você lidar com essas situações operacionais que envolvem pessoas? Da mesma forma, o gestor, né, o supervisor, como é que ele lidar quando existe uma reclamação de um cliente, que aí vai o trade, que já pega essa reclamação, essa ocorrência, já passa para o supervisor, e a gente sempre comunicação, né? Como que essa comunicação chega até você e como você recebe essa comunicação. Então, esse equilíbrio emocional é muito importante, tanto na comunicação, no recebimento, né, dessa informação, dessa mensagem, como também passar essa mensagem para o outro. Um outro exemplo aqui é como se fosse comercial. Como que ele tem o equilíbrio emocional em lidar com uma resposta arrogante de um cliente? Situação difícil, né? Porque você tem que trazer o cliente aqui para o lado, mas às vezes o cliente não responde de forma bacana para você, e mesmo assim você tem que pegar essa ocorrência, verificar o que está acontecendo e fazer com que essas situações elas se resolvam e de forma cautelosa. Mas que para depois desse resultado positivo, o que é que você teve que passar no seu emocional para você conseguir colocar tudo em ordem? Então, vai muito mais do que uma ação, do que uma atitude. É algo interno, que às vezes é automático do nosso dia a dia, do ser humano. É automático você reagir a uma situação, porque cada pessoa é de um jeito. Então, automaticamente você está ali. Você tem o seu jeito, o seu gênio, e a pessoa tem o outro gênio, e aí, nesse caso, tem o equilíbrio emocional.
para justamente lidar com essas situações e com essas emoções no seu dia a dia. E aí, através desses dois aqui exemplos que eu dei, né, existem os outros departamentos também que ficam aqui no administrativo, que também lidam com essas situações no dia a dia e que é muito importante aprender a lidar. É o que faz parte desse momento para que você consiga lidar com as suas emoções. Uma situação que eu também citei na apresentação anterior, foi aumentar o autoconhecimento, o quão isso é importante para que você consiga lidar com essas situações. Se autoconhecer, conhecer suas limitações, conhecer a forma que você recebe as mensagens, porque às vezes você já sabe que você, se alguém vir grosseiro falando com você, você vai lidar de uma forma diferente. Você também vai ser grosseiro. Então, é entender o seu momento, entender se você está bem ou não, para ter realmente uma conversa mais séria com uma outra pessoa. Às vezes no seu dia a dia você está ali preocupado, você está nervoso, e aí você tem uma reunião muito importante com seu colega de trabalho para definir alguns processos. E aí você sabe que não tá legal, não tá bacana, você não vai gerar um bom resultado para essa reunião, considerando que não é uma reunião importante, mas que você tenha a flexibilidade de deixar essa reunião para um próximo dia, onde você vai ser mais assertivo. Então você poderia negociar essa data, essa agenda com o seu colega de trabalho, para que você não se descontrole, né? Para que você realmente crie isso em você e você se conheça. Conheça no nível de que, olha, não é o momento, é melhor a gente conversar depois, alinhar alguns procedimentos depois, porque agora não vou conseguir te responder da melhor maneira. E aí você agindo dessa maneira, você consegue fazer com que a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela receba de uma forma acolhedora, que ela saiba que você está cuidando para que ela não se sinta desconfortável em uma reunião que é tão importante. Então, o autoconhecimento no ambiente de trabalho é importante para se relacionar, para se comunicar, né, para saber como é que você vai lidar com certas situações e para que você não seja essa pessoa que bruta, né, arrogante, você consiga entender quais os pontos que você vai caminhar para um bom resultado também para com as pessoas, tá? Aumentar a capacidade de decisão. E o que seria aumentar essa capacidade de decisão? Você se autoconhecendo, você entende que vai ter situações que você vai precisar decidir, vai precisar tomar uma atitude. E aí você vai conseguir entender que no seu equilíbrio emocional, quais são as atitudes que você pode tomar para que você fique melhor e para que o ambiente, o seu ambiente de trabalho também fique melhor. E aí você vai se decidir, né? Mandar um e-mail, por exemplo, mandar uma mensagem no WhatsApp para que fique melhor. E aí você tá a flor da pele ali, você tá nervoso, querendo pegar um, e aí você vai respirar e vai falar: "Não, eu não vou responder dessa maneira". Você pode ter escrito tudo ali, você pode ter colocado tudo na mensagem. E aí você volta, né? Volta para Andressa aqui, que tá com equilíbrio emocional, volta para você que tá com esse equilíbrio emocional e fala: "Não, não vou responder dessa maneira. Eu vou entender melhor o que que eu posso responder para essa pessoa, porque ela não tem nada a ver com isso". E é realmente ter a maturidade de entender que não é sobre a pessoa, e sim sobre você. É você que hoje não está bem. Ou se for a outra pessoa, é ela que não está bem. Então é realmente separar e ter a maturidade de entender que essas coisas acontecem e vão acontecer diariamente. E você não pode deixar com que isso seja influenciável no seu dia. Para que tudo ocorra bem, para que você, com o seu liderado, não seja aquela pessoa que a pessoa vem com alguma pergunta, alguma situação e você responde bruto, você responde de uma forma que não é legal e acaba influenciando as outras pessoas também. E a gente erra, eu erro, eu já errei muitas vezes também de tomar essa atitude e depois ficar pensando: poxa, eu não deveria ter falado assim, não deveria ter me comunicado dessa maneira. Então, são situaçõezinhas que a gente vai no automático e quando vai ver já foi. E o equilíbrio emocional é justamente para evitar isso,
né? É para evitar que isso aconteça, que chegue a acontecer. Porque quando você tem o seu autoconhecimento, você se conhece ao ponto de entender que você pode tomar essa atitude, mas você não vai. Então, ter essa capacidade de decisão, né? Que é entender, você vai se decidir por essa atitude ou pela outra. Você vai machucar uma pessoa por palavras, ou você vai cuidar de você, vai entender como funciona no seu dia a dia e não vai deixar com que essas coisas influenciem a sua vida. E outro ponto também é ajustar as expectativas, né? A gente cria muitas expectativas. E aí a gente desenha, a gente faz um plano, nós pensamos a melhor coisa do mundo. E aí não acontece como você esperava. Sua expectativa vai aonde? Com certeza vai para o buraco, né? E aí, como é que você consegue ajustar essas expectativas? De que forma que você, na sua vida profissional e pessoal, você consegue entender que existe essa expectativa, mas até que ponto eu posso levar isso em consideração? Né? De que forma que eu desenhei, mas de que forma que as pessoas receberam para conseguir concretizar essa minha expectativa? Eu digo isso como gestão, por exemplo. Eu tenho a expectativa, eu espero que aconteça dessa forma. E aí, algum colaborador da minha equipe não entrega um PPT, um PowerPoint da forma que eu gostaria. Certo, não entregou. E aí eu vou ficar brava? Ou eu vou ficar nervosa porque essa pessoa, ela não entregou da forma que deveria? E aí eu tenho que voltar no próximo tópico também que eu vou falar para vocês sobre a boa comunicação. Eu falei corretamente com ela, eu expliquei da forma que eu gostaria, eu fui clara com ela da forma que eu gostaria? Não. Eu treinei ela da forma que eu gostaria? Não, também. Então, como é que eu vou criar essa expectativa, sendo que a pessoa que está ali exercendo aquela função, aquela atribuição que eu destinei, ela não foi treinada e ela não foi capacitada para fazer ou para atribuir aquela atividade. Então, qual foi a expectativa que eu criei sobre essa pessoa e sobre a entrega dela e o que eu recebi? Então, é justamente ajustar essa percepção que você possa ter sobre as expectativas da sua vida, sobre um sonho, sobre uma meta que você possui. Porque a gente vive, né, de expectativa, a gente vive pensando também e sonhando com coisas boas. E às vezes não vai ser perfeito, não vai ser da forma que você gostaria. E isso precisa estar entendido dentro de você para que realmente você tenha esse equilíbrio emocional, para que você não se frustre com essa situação que você criou na sua mente, que você criou dentro de você e que não aconteceu da forma que deveria. Então, isso você está se preparando, né, internamente para frustrações não acontecerem mais, certo? Então, nós temos aqui aumentar o autoconhecimento, aumentar a capacidade de decisão e ajustar também as expectativas. Além disso, como eu disse das frustrações, é saber lidar com as frustrações, que não é fácil. Não é fácil porque quando você se frustra, o que você sente? Raiva, ódio, tristeza. Você começa a chorar. Eu sou desse perfil às vezes. Você começa a chorar ou não. E como que você lidar com essa frustração na sua vida? Você pensa que não, você pensa positivo. Não, me frustrei aqui, realmente não foi como eu esperava, mas vamos entender como é que isso vai funcionar. E na empresa acontece muitas vezes, né? Às vezes é um processo que não está alinhado. A gente tem a expectativa de algo acontecer perfeitamente, mas às vezes foi um processo que não foi alinhado. Então, nessa situação de lidar com as frustrações, o que aconteceu, o porquê que isso aconteceu e de que forma é que eu vou corrigir, ao invés de ficar se lamentando pelo que aconteceu. Então é você agir rápido também e não deixar com que isso influencie na sua vida. Sabendo lidar com essas frustrações e tendo equilíbrio para isso, você vai conseguir destinar o seu caminho. Não sei se vocês já viram aquele caminho, quando você tem na internet que você busca dois caminhos, né? E aí você tem o caminho bom e o caminho ruim.
Independente se os dois foram bons ou se os dois forem ruins, qual é o caminho que você vai seguir? Você vai seguir no caminho de lamentações ou você vai seguir num caminho de resolução, de resoluções? Qual desses dois caminhos vai influenciar a sua vida de uma forma melhor e de uma forma mais significativa? Então, lide com as suas frustrações, que é muito importante você conhecer também como é que você lida e como você resolve, certo? E reconhecer também os seus limites. A gente às vezes quer ser o melhor, a gente quer ser o perfeito, quer atingir tudo. E vou te falar uma coisa, não vai. Às vezes você não vai. Você tem as suas limitações. Você quer ser o herói, mas às vezes não vai ser possível. E entender sobre você, entender sobre esses seus limites, vai te levar a um equilíbrio emocional justo para você, para que você cuide da sua imagem, do seu pessoal, do seu profissional, do seu interior. E com isso você vai conseguir reconhecer esses seus limites. Olha, até aqui eu consigo ir. Eu fiz o que eu pude, mas aqui eu não consigo mais. O que eu preciso fazer para conseguir mais, caso seja a sua intenção? E aí você vai trabalhando isso aos poucos. Nossa mentalidade, nossos pensamentos, eles vão caminhando, a gente vai se adaptando, o nosso olhar vai se adaptando, nosso pensamento vai se adaptando, a nossa visão também vai se adaptando. E é aos poucos, então, entendendo os seus limites, você vai conseguir lidar também com as suas emoções, certo? Então, esses 5 passos aqui seriam muito importantes para que você conheça e entenda o seu equilíbrio emocional. E quais são os hábitos, na verdade, que você consegue melhorar essa sua saúde mental, que também tudo faz parte. Então, como é que você pode fazer para que isso melhore o seu dia a dia e você consiga também melhorar o seu equilíbrio emocional dentro do ambiente de trabalho? E faz parte da saúde, porque quem é que gosta de um ambiente que não é legal e que você mesmo está tornando esse ambiente é, não agradável para você e para as outras pessoas. Então, momentos de lazer. Eu falo muito, né? E também eu lido muito com isso para mim. O que é que eu gosto de fazer? Às vezes, eu não gosto de exercício, mas eu acho que o exercício vai me fazer bem. Claro, fazer uma caminhada, que inclusive aqui é um dos pontos, exercícios físicos é importante, sim. Mas às vezes não é o meu hobby preferido. E aí eu vou fazer o exercício, né? Eu vou lá fazer aquele esforço na musculação e eu não tô satisfeita. Eu tô no meu momento de lazer? Não. Vou ficar mais nervosa ainda, às vezes vou. Mas você precisa definir, ou você precisa entender o que você gosta de fazer. Para quando você sair do seu ambiente de trabalho, você conseguir se dispersar com isso e viver a sua vida. Então, qual que é o momento de lazer que você mais gosta? Qual que é o hobby que você gosta de fazer? E claro, como eu disse aqui, um dos tópicos seria o exercício físico. Nesse exercício físico é uma caminhada, é um pilates, é jogar bola. Qual que é esse exercício físico que você se adapta para que você consiga também criar essa saúde mental e automaticamente gerar um equilíbrio emocional? Beber água de forma regular. Tem gente que não bebe água no dia. Às vezes a gente esquece. Esquece. Mas tudo bem, depois a gente retoma, né? Vamos beber 4 litros de água, não. Mas é bom você beber regularmente, porque automaticamente isso faz parte do seu corpo. E cuidar do corpo é cuidar da mente também. Ingerir alimentos saudáveis é muito importante também fazer com que esses alimentos saudáveis façam parte do seu corpo. Não só besteira, a gente ama besteira, né? A gente luta às vezes, meu Deus, eu queria tanto comer um lanche natural, mas aí eu vou pra pizza, vou pra pizza e tá tudo bem, eu gosto, mas também fazer parte dessa reeducação alimentar é muito positivo para a sua saúde e para o seu equilíbrio emocional. Dormir bem também é muito importante, porque às vezes muitas pessoas dormem 6 horas por dia, 5 horas, e aí acorda e não sabe por que está de mau humor, porque isso influencia na sua vida, até porque equilíbrio emocional também é muito disso,
né? Então, dormir bem faz muito bem para a sua saúde e para o equilíbrio emocional. E buscar ajuda profissional e terapias, né? Como a Dani já falou aqui também algumas vezes, é muito importante. Às vezes a gente fala que não, a gente não quer fazer terapia ou também não quer buscar uma ajuda profissional. E às vezes é necessário. Muita gente que busca por isso tem um grande resultado na sua vida. E isso é muito importante para conseguir te auxiliar a achar o seu caminho e achar o seu equilíbrio emocional. Então, gente, use as suas emoções a seu favor. Se comunique com o equilíbrio emocional. Isso faz parte da sua vida e espero que também eu consiga ter te ajudado e consiga ter, pelo menos, dado algumas dicas também para que você siga no seu equilíbrio emocional e que seu ambiente de trabalho também seja muito positivo e muito bom. Tá bom? Um beijo e até a próxima!